E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Tomorrow Talks. Quem fala é João Pedro Moraes, host do podcast. Estou hoje com meu sócio Bruno Bétega. Sobre o que falaremos hoje, Bruno? Hoje nós falaremos sobre autocuidado não é luxo, é sobrevivência. Olha, que tema forte. E para falar sobre, temos hoje Tainá Amorim, criadora de conteúdo desde 2023. É mãe do Zezé, noiva do Lincoln. Seu trabalho nas redes sociais é voltado para o desenvolvimento pessoal e autocuidado real, com base nos 3 pilares: corpo, mente e energia. Dedica-se continuamente aos estudos em áreas como neurociência, psicopedagogia e comportamento humano, transformando o conhecimento em prática acessível. Acredita que a evolução não está na busca por uma vida perfeita, mas na capacidade de ampliar a consciência, enxergar novos ângulos, fazer melhores escolhas e seguir em frente, apesar do desafio. Muito bem-vinda, Tainá. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, gente. Muito prazer. Obrigado mesmo pela vida. Eu que agradeço. É uma oportunidade maravilhosa de para você expor um pouco o seu trabalho. Mas eu vou começar com uma pergunta que todo influenciador que vem aqui, eu sempre faço essa pergunta. Uhum. Como é que surge? Onde surgem os influenciadores? De onde que a gente vem? O que fazem? O que fazem? O que comem? Cara, eu acho que todo influenciador começa da mesma forma. Um vídeo despretensioso na internet. Pra expor alguma ideia, pra expor alguma indignação, pra fazer uma brincadeira. E a gente acaba pegando gosto. No meu caso, foi depois de uma fase difícil que aconteceu na minha vida. E eu tava buscando essa versão da Tainá 100% eu. Sabe? Sem super expectativa das pessoas, sem nada externo. Eu queria me encontrar. E aí eu comecei a gravar vídeo pro TikTok. Assim, como uma brincadeira. Não pensava em, ai meu Deus, esse vai ser meu trabalho pro resto da minha vida. Não. Só queria compartilhar a minha ideia com as pessoas. Comecei falando de lei da atração na época. Mas a lei da atração é baseada na física quântica, então, O Segredo, que muita gente eu já li o livro O Segredo, acho muito místico, acho que tem pontos sim que agregam. Sim. Tem um filme, né? Tem. Então, eu nunca assisti, cara. Também nunca assisti o filme. Você tem que assistir, que é importante. Eu assisti porque eu li o livro e li o livro porque assisti. Mas... Uma coisa puxa outra. Mas não acho que... Concordo totalmente com você. Tem muita coisa que não é técnica, é muito achismo, muita... É um produto muito comercial, digamos assim, mas tem muitas verdades que estão ali. Sim. Eu percebi que no começo eu falava que o pessoal que dava engajamento, né? Então, passava as famosas técnicas, afirmações e tudo, e não que isso não funcione. Isso funciona. Funciona só porque eu coloco em prática aqui. Exato. Entendeu? Só que a gente precisa aprender a direcionar as outras áreas da nossa vida para conseguir dar certo. Então, não é só, eu vou sentar e vou fazer, sei lá, afirmação todo dia e as coisas magicamente vão funcionar porque é fluxo de energia. Nossa, não é assim. Eu entendo que você simplesmente falar para você mesmo, olhar no espelho e comentar aquilo que você quer, acontece. Isso já presenciei. Sim. Impressionante como realmente existe alguma coisa. Mas como é que você fazia conteúdo assim? Você chegava, abria o celular, hoje eu vou falar que eu quero... No começo, eu tinha uma pastinha salva com todos os temas que eu queria falar. Porque eu não tinha público. Sim. E aí eu comecei a ter engajamento e eu fazia de acordo com o que o pessoal pedia e com os vídeos que eu via que estavam circulando sobre o tema. E aí, com o tempo, eu comecei a puxar mais para essa parte do, olha, não é só energia... Vamos mergulhar um pouquinho. Também, né? Fazer a sua parte. Vamos conhecer, vamos entender como que sua mente funciona, sabe? O que realmente, de fato, faz você agir da forma que você age todos os dias. Porque é muito fácil a gente falar uma afirmação solta, conscientemente, sem entender o que tá por trás. E é o que tá por trás, assim, percentualmente,
que nos move de verdade, que faz com que nós tomemos as atitudes que nós tomamos. É muito fácil eu tomar uma atitude positiva num dia que tá dando tudo certo, mas o que vai me mover de fato é o que tá por trás, é o subconsciente, né? E toda a carga que eu tenho, toda a bagagem que eu tenho, toda a história que eu tenho, que vai me fazer virar em determinada direção. E aquilo que as pessoas chamam de lei da atração não está funcionando, é só você colhendo exatamente aquilo que você está plantando. É engraçado porque o subconsciente, eu coloco ele muito como aquele anjinho bom e o anjinho ruim, assim, né? Quando tá conveniente pra você, ele vem um anjinho bom. Quando você tá naquele dia que já começa meio errado, parece que o subconsciente é totalmente um anjinho ruim, tipo direcionando você. Direcionando você. Ruim, né? É um mecanismo de defesa do nosso cérebro, né? Tem uma forma bem legal de entender isso, sabe? Já viu aqueles vídeos de criança virando mortal e que a legenda é assim, não tinha ninguém ali do lado pra falar que ele não conseguia? A criança, ela não tem a carga que o adulto tem, ela não tem a história, o caminho que o adulto tem. Então, esse anjinho ruim é um sistema de defesa, de acordo com as histórias que nós já presenciamos, mesmo que não seja com a gente. De acordo com tudo que nós vimos, com tudo que a gente sabe, com o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, esse anjinho ruim é um mecanismo de defesa, às vezes pode ser excessivo, dependendo da pessoa, se tem ansiedade, se não tem ansiedade, dependendo da tendência da pessoa, mas é um sistema de defesa. E o anjinho bom é a mente empolgada. A mente empolgada, tá dando tudo certo, uhul. E a negatividade, muitas vezes, ela é só uma defesa do teu cérebro, querendo te proteger. É engraçado porque eu acho que as coisas fluem, tudo flui melhor quando você tá equilibrado. Nem o lado muito bom em ascensão, nem o lado ruim também em ascensão. Tipo, parece que quando você equilibra tanto o lado bom quanto o lado ruim, parece que as coisas fluem melhor. Exato. Não sei porquê, acho que eu tô errado. Não tá errado não, mas para complementar, eu acho que o equilíbrio que todo mundo fala, ele vem da disciplina. E eu falo com propriedade mesmo, porque eu fiz algumas mudanças de mais ou menos um ano para cá, mudanças bem radicais, né? Então, assim, de acordar mais cedo, fazer atividade física, mudar a alimentação, saber quais batalhas e guerras eu devo enfrentar em determinado momento. E eu acho que essa questão da disciplina, de até o dia que você tá, hoje eu acho que eu tô meio gripado, não tô respirando bem. Você não tá gripado, você tá bem, você acordou, você tá criando justificativas para continuar deitado na cama e procrastinar, sei lá, até a horário do trabalho. Então, essa guerra, essa batalha de disciplina e motivação foi sendo quebrada, né? Primeiro a disciplina, depois vem motivação. Essa porcaria, ela bate em você, né? Até hoje, eu ainda tenho dificuldade de acordar. Eu também acordo cedo. Eu tenho dificuldade de acordar cedo. E é engraçado, porque às vezes que são os melhores treinos, são as vezes que eu não penso antes de sair da cama. Eu só pego, bateu o relógio, bateu o alarme, eu já ponho o pé e saio andando. Eu acho que a pior coisa que a gente faz é ficar pensando muito. Nossa, é uma das piores coisas. Exato. E aí você decide logo e vai. Faz acontecer, não pensa. Ele começa a ter outra dinâmica. Porque você tomou decisões assertivas. Primeira coisa, você não procrastinou o seu treino, você não ficou rodando feed no celular, você foi treinar. Então você já ocupou o seu tempo com algo que tem a questão física, né? Endorfina, vários hormônios que você acaba liberando. E aí você chega, você não vai comer uma bacia de bacon, nem... Isso pra carregar completamente o corpo. Nem nada frito. Seu corpo vai pedir algo saudável. Então, aí você fez uma alimentação saudável, seu dia começa com outra energia, e aí você começa a produzir, começa a olhar a sua agenda, o que você tem que fazer, o que é prioridade, o que não é. E aí você começa a encontrar o equilíbrio, e as coisas fluem. Aí você coloca uma frase que eu acho super interessante, que é: o autocuidado não é estética, é sobrevivência emocional. Que a gente fala, né, de treinar. Hoje essa cultura wellness, ela tá tão forte, né, de todo mundo ali cuidando da saúde e tal. Sim. Mas assim, a gente entende que o autocuidado é um mecanismo de sobrevivência. Né? Ele é um mecanismo de sobrevivência, de fato. Se nós não cuidarmos de nós mesmos, não existem as outras tarefas. Não existe ser pai, não existe ser mãe, não existe ser profissional, não existe nada.
Então, a gente tem que cuidar da gente em primeiro lugar, mas com consciência. E você consegue gerenciar tudo dentro da Se eu falar pra você que sim, que eu sou um robô e que eu faço tudo perfeito todos os dias, não, é mentira. Não consigo. Porque eu tenho 26 anos, estou vivendo fases que eu estou me redescobrindo, mudei recentemente para São Paulo, então a minha vida ainda tá se encaixando. Mas eu acho que o ponto de virada e a grande sacada da questão é você conseguir entender em que fase você tá da sua vida e quais cuidados você precisa ter com você a partir dali. Eu acho que esse ponto é muito importante, porque hoje em dia os influenciadores de autocuidado, de desenvolvimento pessoal, eles viralizaram. Esse é o top 1 assunto no mundo. Mas às vezes passa uma imagem errada e uma impressão errada e acaba vendendo uma ideia de uma vida em que você precisa, olha, você precisa seguir isso daqui, você precisa ser produtivo todos os dias, você precisa fazer X, e as pessoas esquecem de se autoanalisar. E o autocuidado é aquilo que você precisa e não aquilo que o influenciador está falando que você precisa. Então, eu acho que esse é o grande ponto de virada. O que pra você é um autocuidado? A primeira coisa, conseguir me analisar. Isso pra mim é autocuidado puro. Eu consegui entender como que eu estou nesse momento. Pode ser assim, na fase da minha vida, no dia de hoje, nesse momento agora, mas eu conseguir me analisar. Porque a partir daí eu consigo gerar ações que fazem sentido com o que eu estou sentindo. Então, vamos supor, tô sentindo que eu tô com a energia baixa, eu tô meio sem paciência. O que eu preciso fazer pra melhorar a partir disso? Pra eu conseguir fazer o que precisa ser feito e pra eu conseguir melhorar essa sensação. Entende? Aí eu vou ter um tipo de autocuidado. Tô me sentindo super bem, tô super ativa. É outro tipo de autocuidado. Isso é o que eu faço na minha vida, né? Então, eu não tenho uma rotina fixa de autocuidado no sentido de todos os dias, obrigatoriamente, eu vou fazer isso. Tanto que no meu perfil, eu faço a programação mensal com o pessoal. E eu analiso muito o meu mês passado e coloco nesse mês qual que é a minha rotina de autocuidado. Eu preciso, sei lá, desenvolver mais paciência, eu preciso trabalhar minha paciência, eu preciso acordar mais cedo, eu preciso melhorar minha alimentação, ou eu preciso melhorar o meu foco. O que eu preciso fazer a partir disso para conseguir firmar esse hábito de autocuidado, né? E conseguir encaminhar da melhor forma possível. Legal. Tipo, você pontua, você se autoanalisa o tempo todo. Eu nunca fiz isso. Interessante. Acho que é até errado, essa reflexão que ela trouxe, desculpa. Não, é que tem vezes que você tá bravo e tal, então um dia a última coisa que eu paro, vou me autoanalisar, né? Por que eu tô assim? Eu não faço. Mas é hábito. É algo super importante, né? Por exemplo, uma determinada circunstância com um cliente ou dentro de casa, poxa, eu falei com um tom acima, ou tive uma postura, será que eu tô certo, eu tô errado? Foi uma reação. O que aconteceu aqui? Você, o que eu você senti? parar pra... Exatamente. É o que eu esqueci o nome dele, que trabalha com essa parte de yoga. Ele falou uma coisa assim sobre meditação, né? Que é algo que começaram também a falar muito sobre. E ele falou um dia assim, João, meditação, às vezes, é uma respiração consciente. Quantas vezes no dia você tem uma respiração consciente? Inspirar e expirar. Eu falei, caramba, velho, eu nunca parei pra pensar nisso. É engraçado. Minha vida inteira eu sempre toquei ali no automático. E ele falou, isso já é um momento de meditação de você... Sim. E é muito interessante. Uma coisa que eu motivo muito as pessoas que me seguem a fazer é, no final do dia, escrever sobre como foi o seu dia. Como que você se sentiu? Quais foram as emoções predominantes? Tainá, eu gosto de fazer um mapa das minhas emoções. Então, no final do dia, eu sempre preencho ou no meu planner ou num diário que eu tenho mesmo. Minha emoção predominante no dia. Ou as emoções, porque nunca é uma só, né? Então, as emoções predominantes no dia. Como eu me senti? O que fez eu me sentir dessa forma? É sabático todo dia, assim? Ou tem vezes não, tem dias que não. Tem dias que não dá. Mas aí no dia seguinte, eu me forço a escrever o porquê. E eu escrevo lá, ontem eu não fiz... E é horrível escrever isso. Então... Que vem um sentimento de culpa, né? Então meio que isso reforça o hábito de, não, vou fazer todo dia, porque, putz... Eu fico imaginando quando você volta da balada, assim, peraí, deixa eu escrever. Imagina. Você ainda bebe um pouco ali, deixa eu ver. Sabe o que é isso há uns 20 anos, né?
Não sei, cara. Realmente o negócio tá... Precisava voltar um dia. Por falar em gerações aí, você que está muito em contato, né, principalmente no TikTok, é uma plataforma que predominantemente tem um público mais jovem. Você vê que essa geração precisa se curar antes de prosperar? Como é que tá que a gente chama essa molecada aí? É uma pergunta legal. Depois. Não esquece a pergunta. Deixa eu... Olha, eu acho que eu tenho uma opinião, pode ser contraditória para algumas pessoas, mas verdadeiramente eu acredito que todas as gerações precisam se curar de alguma coisa. Eu acredito que todas as gerações, em tudo, sempre vai existir um extremo. Existe a teoria da gangorra, né? Então, que a sociedade, ela tá sempre tentando o equilíbrio, mas ela sempre pende de um lado para o outro. Então, é difícil atingir esse equilíbrio. E quando nós vivemos em extremos, ou nessa passagem de um extremo para o outro, as gerações ficam com sequelas. Né? Então, eu acho que toda geração precisa, mas eu acho que o foco dessa geração atual é comparação. Então, a vida as pessoas se comparam muito. E direto eu recebo mensagem de seguidora. Verdade. Ai, Tainá, como é que você consegue fazer tal coisa? E eu, assim, gente, mas é essa impressão que tá passando? Não, mas peraí, não é assim, eu não sou perfeita, eu não, sabe? Então, as pessoas se comparam muito com aquilo que elas veem na internet e esquecem que aquilo ali é um recorte de 1 minuto no máximo da vida de alguém. Da vida de uma pessoa. De uma vida inteira. Exatamente. E a gente não vai postar todos os perrengues. E você não faz ideia do que acontece com a câmera desligada. Não, entendeu? as pessoas não têm ideia. Tem até uma trend que eu gosto muito e quero gravar, inclusive, que muitas influenciadoras que eu admiro muito estão fazendo, que é te desinfluenciando sendo influenciadora. E ali elas abrem minimamente, e é mínimo, porque as pessoas não têm ideia de como é a vida de um influenciador por trás, mas abrem minimamente pontos sensíveis da própria vida e para mostrar que, olha, isso também acontece comigo. Não é porque eu gravo vídeo pra internet que eu pareço ser uma pessoa equilibrada, que eu pareço ser uma pessoa centrada, que eu sou perfeita, eu não sou. Então, tal acontece comigo. Pode ser que eu tenha um ponto... esse ponto aqui é legal, ela é um pouco mais evoluída nesse ponto, mas eu tenho vários outros que eu preciso melhorar. Então, eu acho que isso traz essa consciência. Eu acho que a comparação é uma coisa que tá acabando com todo mundo. Eu acho que é uma das maiores patologias atuais, assim, que a sociedade enfrenta. E principalmente por causa disso, né? De influências na internet. A pessoa vê um post, vê o estilo de vida de outra pessoa. Vê uma pessoa que é extremamente produtiva e olha que... É um livro muito aberto. Eu acho que é muita intimidade que às vezes você coloca ali. Tanto que eu comecei até a parar de pensar em postar coisa que fale da minha família e tudo mais. A gente foi meio que obrigado a... A gente foi obrigado a abrir um perfil, porque eu não era... Os dois super low profile. Meu perfil era fechado, não queria. Eu acredito que a gente tá aprendendo a lidar ainda com a internet, sabe? E ainda você tá falando de aprender a lidar e relacionando isso ao público novo. Aquela pergunta que eu ia fazer. Esse pessoal mais novo. Eu vejo que o João sempre bate no pé que eles não têm tudo é muito fácil. Tudo vem na hora. Tudo é muito acessível. Não é que é diferente da nossa geração. Sempre falou isso. A gente tinha que ver um filme, a gente ia na locadora. Ou então esperar passar na TV. O imediatismo, né? Ou então a gente ia... sei lá, esperava pra passar na tela quente. Trocava a fita de lado, entendeu? A gente chegou a viver isso. E como é que... E eu tô vendo hoje tudo muito fácil. O que você vê? Isso tá gerando um problema? Isso é bom? Olha, esse pessoal é ansioso, não aguenta esperar? O que você... Eu acho que futuramente vai existir uma ansiedade nova aí, né, para os psicólogos tratarem. Mas essa questão do imediatismo, de ter baixa tolerância a esperar, a frustração, enfim, vem muito por conta da internet. Eu percebo isso no meu filho. O José tem só 5 anos. Nossa. Em casa, ele não assiste tela. Mas ele tem acesso à tela na casa dos avós e na casa do pai. Então, a época aqui em casa, quando nós morávamos na casa dos meus avós, antes de mudar para São Paulo... eu percebia que ele tinha uma baixa tolerância à frustração absurda. Porque a criança tá na tela, isso é dopamina rápida. É como se fosse uma droga. O seu cérebro vicia e a hora que corta, você entra em abstinência. E isso acontece com a criança.
né? Então ela tá ali rolando, tudo muito fácil. Ah, eu quero trocar de vídeo? Puf, tá aqui do lado. Ah, eu quero mudar tudo. Putz, clica na tela. E é assustador a mudança de comportamento deles. Minha filha mesmo, ela é uma criança com tela e uma criança sem tela. Não, é totalmente diferente. É bizarro, é assustador. Até o sono muda. O meu filho eu limito 1 hora só. Mas ele tá na fase agora dos toboáguas. Ele gosta de assistir toboágua. Ai, então, que bonitinho. Entra lá o toboágua, né? O casal descendo, ele fica olhando. A gente levou ele num parque que tem toboágua. Ai, que legal. Não foi em um. Ficou com medo. Criança. Criança, mas... É muito mais legal assistir na tela, mais fácil. Então, mas exatamente, eu ponho 1 hora pra ele, no máximo, a gente tenta limitar. Por exemplo, a gente foi até almoçar hoje, ele foi. E a gente ficou tentando controlar. Quando viu que tava começando a entrar debaixo da mesa, correr pro lado todo, a gente botou tela pra dar um controle. Eu não acho que tela seja um vilão, na verdade. Eu acho que é tudo em excesso. Isso. Né? Excesso. E é difícil pra nós lidarmos com isso, porque até a minha geração, a de vocês, e eu acho que isso se estende mais só até a minha no máximo, nós não tivemos esse acesso tão fácil. Eu até peguei na minha infância, o celular cheio de botãozinho e tal, mas não tão fácil quanto é hoje, né? Então, eu observo isso nos amigos do meu filho também. Vai ser cada vez mais difícil você limitar as crianças à tela, porque a tela tá em todo lugar. Então, várias vezes o Zezé saía pra brincar no parquinho, voltava e, eu tava jogando no celular de fulana. Aí era a amiguinha dele que tava lá fora com o celular. Então, eu acho que o foco, minha opinião pessoal, não sei como isso vai ser feito, assim, Tainá, se você pudesse pensar em uma solução, mas você não sabe aplicar, seria essa. Ensinar as crianças, de alguma forma, a conseguirem equilibrar essa questão de tela, entenderem. Só que isso é muito difícil, porque nem a gente entende. Como que a gente vai ensinar pra criança algo que nem a gente tem intimidade ainda, né? Não tem nem estudo sobre, Não, tá tudo encaminhando. O ensino precisa de tela, enfim, precisa de tecnologia hoje. Pra vocês terem noção, tem pouquíssimos estudos que são confiáveis na parte da psicologia que mostram como a tela afeta, só que tem uma janela muito curta de pesquisa, né? Tem uma janela muito curta para controle desses estudos. Então, é o quê? 20 anos? É pouca coisa para a ciência. Então, a gente nem sabe como que isso vai afetar. Lá na frente, né? Então, é difícil. A parte que eu tenho conhecimento de pesquisa nessa área de interferência de tela não é a parte psicológica, é mais a parte biológica. O excesso de tela, não só para crianças, mas para adultos também, ele está criando uma epidemia de miopia. Eu trabalho nesse ramo. Já vi falar sobre. E, assim, é assustador os indicadores que chegam. Então, assim, bom, do ponto de vista psicológico, a gente não sabe o que é, e neurológico também. Só monte uma ótica. Fala comigo aí, franquia. A gente pode te ajudar nisso. Aí eu só me empolguei, tá? Então, assim, a ciência, ela já vê essa parte, né, do impacto da tela, mas do ponto de vista mais biológico, com interferências muito grandes em questões oculares. Mas aí, falando de filho, como é que foi essa questão de conciliar maternidade, carreira? A gente o que não é que ninguém fala? Né? A verdade é que a gente não concilia. As coisas acontecem e nós vamos definindo prioridades ali de acordo com a fase que a gente está vivendo. Isso, na perspectiva de uma mulher que é mãe, eu tenho um único filho e estou construindo carreira. Então, pode ser que em outras realidades seja completamente diferente, mas eu não posso falar daquilo que eu não vivi, né? Então, mas assim, pra mim é loucura. As minhas seguidoras perguntam realmente, como que você faz para conciliar? E eu falo, gente, não é assim. Eu vou definindo aquilo que precisa mais da minha atenção. E aí bate a culpa materna, né? E tocando nesse ponto materno, você mudou recentemente para São Paulo. Sim. E você tem rede de apoio? Ou você? Sou eu, o meu noivo, que ele, assim, em momentos extremos é quem me salva. Legal. E tem a babá. Então, não é uma babá que fica todos os dias, mas quando eu preciso, ela tá ali. E o Zezé vai pra escola também. Então, eu tento concentrar os meus compromissos
é quando ele tá na escola. E assim, tem a minha família e a família do pai dele, que são, respectivamente, de Jacareí e São José dos Campos. São famílias que têm muito contato com ele, inclusive ele tá na casa do pai dele agora, né? Eu levei ele pra casa dos meus avós na sexta, e agora ele já tá com o pai dele e vai ficar lá até amanhã. Então, tem esse contato que acaba ajudando. Então, quando ele tá pra lá, eu aproveito pra fazer um máximo de coisas externas e que eu preciso de foco absoluto, porque quando ele tá pra cá, eu consigo trabalhar, mas não tanto quanto ele não está, porque precisa de atenção, precisa de cuidado. Dá 6 horas, tem que largar a caneta. Tem que largar a caneta e dar atenção. Não e tem como. É difícil. E 5 anos, né? E ele é uma... O Zezé é uma criança absurda. Ele é extremamente comunicativo. Ele foi diagnosticado com autismo, né? Mas estamos investigando outras coisas, porque ele é muito, muito, muito comunicativo. Muito absurdo, assim, o quanto essa criança é comunicativa. E ele gosta de conversar. Então, esse é um ponto que acaba pegando. Imagina, eu sozinha em casa com ele, e ele querendo conversar a todo custo. E tudo ele se aprofundar. Ele tá jogando videogame, aí o carinha que bate um no outro, ele já começa a puxar um assunto, uma linha de raciocínio que você fica assim, meu Deus... Vai e se longe. você não, e se você não dá atenção, ele se frustra. Ele pergunta, certeza. ele questiona depois. Não, mãe, mas você não tava dando atenção pra mim? Olha pra mim, eu tô falando com você. Bom. Gente, ele tem 5 anos. Até entender, olha, a mamãe tá trabalhando, não sei o quê, e tal, é difícil. Mas ele não tá vendo isso, né? Não vê. A criança não entende. A criança não entende. O meu filho, a gente fala, papai, você vai ficar em casa hoje? Você vai voltar do restaurante pra casa hoje? Não, papai vai trabalhar. Tá bom. Mas aí tem que negociar. Não, com o Zezé também, negociar. Negociar, né? Mas aí, no caso, não tem como conciliar, né? É você adaptar a rotina. A gente se adapta. A conciliação é essa, não tem eu, pelo menos, não consigo ter uma coisa muito certinha. Assim, essa semana o Zezé vai ficar em casa, sei lá, os 7 dias da semana, não vai pra casa de ninguém. Não tenho nenhum compromisso externo, o que eu preciso fazer? Como que eu vou conciliar? E na próxima semana, final de semana ele não vai estar aqui. Então, durante a semana eu vou fazer as atividades que exigem menos, pra que eu consiga dar mais atenção pra ele, cuidar dele, fazer comida, fazer as coisas. E no final de semana eu vou fazer de X forma. Então, a conciliação vem da necessidade. O que eu preciso fazer? Sabe? O que precisa dar foco de verdade? Não vem disso. Qual que foi a dificuldade que você teve aqui em São Paulo, quando você chegou? Você quer uma? A principal. Eu tenho uma lista. Não, foi... Se você não quiser falar sobre, não precisa. Tá? Eu acho que são dificuldades que todo mundo passa quando vem pra cá. Eu não vim do interior, mas... todo mundo fala, né? A energia de São Paulo é outra. E eu achava que era uma coisa, tipo, muito místico. Não é. É diferente. Então, quando nós viemos pra cá, eu acho que a sensação de estar sozinha. Porque é muito legal. Nossa, eu sou influenciadora, vou pra evento. Mas meu dia a dia é sozinha. Sou eu comigo. Por mais que eu consiga sair e ir trabalhar em lugares, eu vejo pessoas, mas eu não tenho intimidade com aquelas pessoas. Então, eu não vou sentar numa mesa com 2 pessoas e começar a conversar assim, sabe? Então, eu me senti muito sozinha. E uma coisa que aconteceu, que hoje eu consigo falar sobre, em novembro, eu via o meu noivo que funcionou assim. Nós já queríamos vir para São Paulo, porque minha agência é daqui, é aqui que tem os eventos. Eu gosto de fazer network e preciso disso para essa nova fase da minha carreira. E ele também queria vir para cá, ele é cozinheiro. E atualmente ele trabalha na Soccer, que faz camarote de futebol e tal, isso, várias coisas. E era o sonho dele trabalhar com futebol. Ele fez a entrevista, passou, beleza, nós viemos e sonho realizado, estamos em São Paulo. Só que eu acho que eu vim com uma expectativa de ser uma coisa, eu estava preparada para dificuldades, só que você não sabe o que é vir para cá enquanto você não vem para cá. Não existe. Assim, eu acho que não tem como você passar um passo a passo. Olha, você se prepara pra isso, porque é muito diferente que as pessoas vão passar aqui. Mas o fato é que o choque existiu, a sensação de isolamento existiu, e eu via ele indo trabalhar e conhecendo pessoas. E por mais que não sejam amigos de colocar dentro de casa, mas são colegas, sabe? Sim, você tá vendo gente, né? Isso! Gente física, né? Porque na sua rede social você tá em contato com gente o tempo todo, mas... E isso é muito importante. Foi aí que eu comecei a perceber realmente o quanto o contato social
É importante. É importante. A gente tá Pra te falando deixar sobre isso equilibrado, hoje. tá? Porque rolou um desequilíbrio real, assim, a ponto de eu entrar num ciclo de ansiedade que eu precisei fazer tratamento com medicamento. Imagina. Então, eu vi ele fazendo isso e eu ficava, caramba. E aquela ansiedade pra ele chegar, pra eu ter contato com alguém. E eu falei, gente, isso daqui pra virar uma dependência emocional é um passo, fazer terapia. Certo. O autoconhecimento aí funcionando. É o ponto, assim, é muito importante você se envolver socialmente. Conversar e tudo mais. Eu até tive dificuldade disso quando eu comecei a sair da empresa. Eu falei, eu vou empreender. Fui pro meu quarto. Só que eu tenho família, tenho irmão, tenho amigo de escola. Que eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo. Só morei fora um tempo, depois voltei para São Paulo. Então você tem os amigos aqui, Sim. você tem uma vida social aqui. uma vida já. Você tem raízes. Raízes, exatamente. Você não fica sozinho, né? Mas a pessoa que vem de fora, não tem ninguém. E hoje em dia, cara, eu não faço mais tanta amizade como fazia antes. É né? difícil. É outra fase. Às vezes, pô, que nem uma pessoa me chama, vamos conversar, já linko a negócio, a empresa, a trabalho, já linko... Automático. Automático. Eu tô começando agora a criar um novo ciclo de amizade com os pais dos amiguinhos do meu filho. Eu tô achando isso muito estranho. Porque eu tô voltando a ter amigos novos pô, legal, bacana, pô, é bom por um lado, mas é tão... Parece que foi tão... E eu não sou um cara difícil de se comunicar. Então imagina pra você que passou por uma situação dessa, tinha sua vida lá veio pra cá e começou de novo, né? E a gente tava falando Foi bem difícil. Exatamente sobre isso hoje, de que como é importante o trabalho presencial. Olha só! Entendeu? Porque assim, eu falei, comentando com ele, cara, eu não funciono no home office. Sério? Eu preciso ver gente, eu preciso conversar, eu preciso discutir, eu preciso trabalhar na escala 1 para 1. Aquela coisa de ficar em casa, com milhões de dispersões ali à sua volta. Meu negócio... O híbrido funciona pra mim, os dois. Eu acho que pra mim é híbrido também. Eu gosto muito de trabalhar em casa, mas eu sinto falta do estar em algum lugar com pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, pra nós conversarmos sobre, pra, enfim, fazermos coisas. Então... Tipo, até desculpa interromper, mas é engraçado porque, fazia tempo que eu não ria forte, assim. Aí a gente tava fazendo muito estressado com música e tal. A gente tá muito estressado. Sabe quando você tá, tipo, no estresse e pressão e você tá com suas entregas ali em dia, mas você precisa relaxar? Sim. A gente usa o trabalho pra relaxar, entendeu? Aí foi pro trabalho, encontrei ele, hoje a gente começou uma piada e tal. Foi um dia, tipo, bem legal, bem produtivo. A gente riu bastante e falou, era exatamente isso que eu precisava hoje, sabe? E em home office não ia rolar. Entendeu? Jamais. Isso é importante. Nossa, isso é muito importante. E como é que você faz hoje? Não faz, tipo... Olha, eu tenho a sorte de ir muito pra evento. Então, toda vez que tem evento, é um combinado, já um consenso em casa de que eu vou fazer de tudo para ir. Primeiro pelo network, porque tem pessoas importantes, pessoas podem me ver nesse evento. Sim. E socializar, sabe? Mesmo que seja com... Eu sou muito tímida. Assim, está num evento... Eu me sinto realmente muito deslocada. E normalmente eu converso com as mesmas pessoas. Só que estar ali, presencialmente, com essas pessoas, trabalhando, que um evento, querendo ou não, é muito legal, tal, mas é um trabalho. Sim. Entendeu? E sabendo que essas pessoas estão fazendo o mesmo que eu, traz um conforto, traz essa sensação de pertencimento que o ser humano precisa. Né? Isso é inato, a gente precisa dessa sensação de pertencimento. E eu volto até revigorada pra casa. Então eu aproveito muito os eventos. Mas no dia a dia, pra eu não enlouquecer, gente, meu apartamento tem 35 metros quadrados. Aqui em São Paulo é tudo muito pequeno, né? Tá até grande pra São Paulo. Nossa, é tudo bem pequenininho. E pra não enlouquecer, de verdade, não é nem brincadeira, eu trabalho fora vários dias na semana. Sempre que eu posso, eu moro perto de um shopping. Então, eu vou pra lá e já rodei o shopping inteiro. Já passei em todas as cafeterias, todos os lugares existentes, mas eu trabalho fora. E quando eu enjoo de um lugar, eu vou pra outro. Que eu acho que dá aquele gatilho da novidade, sabe? E eu funciono muito assim com relação a ambientes. Isso é uma coisa pessoal minha. Você consegue produzir mais quando você muda de ambiente. Eu também tenho isso.
Então, eu gosto muito disso. É impressionante. Quando eu tô aqui mesmo no escritório, aí saio, vou pra um café. Agora em casa, não... É engraçado, eu sou produtivo em casa. Quando eu vou pra um ambiente que tem muita gente falando, eu não fico tão produtivo. Eu fico mais na parte comunicativa, eu mando bem. Mas a produção mesmo, fazer alguma coisa não é tão fluido. Eu adoro. Eu gosto muito. Pra você ver como é muito pessoal, né? É, de cada um. E o autoconhecimento é muito importante pra gente fazer isso. Pra avaliar. Mas pra você entender. é aquilo, você tem que aprender a trabalhar em qualquer lugar. Exato, exatamente. Você nunca sabe o dia de amanhã, né? Exato. Você precisa desenrolar. E dependendo da realidade que a pessoa vive, é interessante o autoconhecimento pra isso, porque, por exemplo, existem coisas que a gente não controla. Vamos supor, sou CLT, eu preciso estar todos os dias em X lugar, certo? Mas o que eu posso fazer? Se eu sei que eu tenho a necessidade de estar em um ambiente diferente ou que eu preciso desse gatilho de novidade, o que eu posso fazer a partir disso, dentro da minha realidade, para que eu consiga despertar isso em mim? Que é uma sensação gostosa, não é para você viver refém disso. Mas, poxa, de vez em quando, você ter isso dentro, suprir essa necessidade, né? É importante. Já ajuda muito. Ajuda muito. Me diz um ponto, você diz que é tímida, em teoria, mas... Em teoria, ótimo. Em teoria foi muito bom. Não, porque... porque na prática a gente não imagina um digital influencer tímida e falar com câmera. Pô, não é fácil. Você tá num local com um monte de gente. Tipo, o Bruno não é tímido. Eu sou muito tímido. Então... Não é que eu não seja tímido. Não, você não é tímido. Então... Você não é tímido. Eu sou... Mas há um ponto... Quando eu quebro muito fácil. Você conversa com pessoas estranhas na rua de forma aleatória. O tímido não faz isso. É verdade, Não, é verdade, talvez eu não seja. Faz um autoconhecimento. Eu converso com a pessoa do elevador, eu faço piada com pessoa que eu nem conheço. Já fiz lá. Então, eu aprendi. Não teve porque... Você tá você tá lá num restaurante, vou fazer aqui uma chamada e tal. Esse é o nosso maior bloqueio. Gente, eu desbloqueei literalmente isso esse mês passado. Foi no mês passado, fazendo uma publicidade pra Havan, e eu nunca vou esquecer disso. Que eu tava naquele meiozinho que eles têm de autocuidado, e a mocinha que tava ali, tá sempre próxima, ela perguntou, nossa, como é que você consegue gravar? E tinha feito alguns dias que eu tinha gravado um story dentro de um mercado. E aquele story me colocou num desconforto tão absurdo que parece que furou a minha bolha. Sabe? Quando você se coloca sob pressão e aí parece que você estoura. E eu acho que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui gravar esse story no mercado e até então eu morria de... Gente, eu não gravava. Pra eu gravar story em evento, ou eu narrava depois, ou era com música de fundo. Eu morria de vergonha. E evento, que tem um monte de influenciador. E... esse story em questão que eu gravei me colocou num desconforto tão grande, mas tão grande, que parece que eu, não sei, eu encarei o medo assim, não foi nem frente a frente, foi ele entrando dentro de mim. Nossa. E, não sei, estourou alguma coisa e eu falei, cara, quer saber? Ninguém tá nem aí. Vamos olhar, vamos falar, vamos, mas... Mas era o mercado cheio, era na fila do mercado? Mercado cheio. Foi no Atacadão, perto de casa. Mercado cheio. A galera assim, sábado, olhando assim, você e as vai, pessoas olham. E eu lembro que antigamente ficava muito essa sensação de... O que eles vão falar? Será que eu tô esquisita, tô estranha? Estão me julgando? Vão achar ridículo? Preocupada com a opinião. Então, o ponto é que todo mundo vai achar tudo que você tá achando. Exato. Vai. Exato. Porque vai, que bobo ali, fazendo e tal. Mas a partir do momento que você entende que você tem que dar a mínima para a opinião dos outros, porque o que prevalece é o que você quer fazer, o que você precisa e o que você quer alcançar, tanto faz. Cara, segue tua vida e toca o barco. É difícil. Assim, gravar com uma câmera dentro do meu quarto, ou dentro da minha casa, ou num espaço, ou, sei lá, tô eu e meu noivo, quer dizer, até na frente dele eu tenho um pouco de vergonha de gravar vídeo falado. Eu erro muito. Então, até pra isso. Mas é diferente, porque a câmera não tem opinião, né? Então, é só a minha opinião. Se eu olhar pra aquilo e gostar, pra mim tá ótimo. Subir o vídeo, aí é com a internet, entendeu? Aí depende de mim. Já teve algum vídeo que você, mandei mal e aí a audiência pesou um pouco? Já. E como é que você lidar? No começo. Com crítica.
No começo eu lidava muito mal. Eu pedia desculpa pra tudo. Eu não me posicionava. Eu tinha 23 anos. Tudo bem que agora eu tenho 26, não é uma distância longa. Mas Muda um pouco isso. eu sinto que eu tinha uma imaturidade muito grande pra lidar com crítica. Eu pedia desculpa pra absolutamente tudo. Ah, mas isso que você falou... Aí um vídeo fala, putz, não, mandei mal e tal. Até que, quando eu entrei pra minha agência atual, eu conversei com a minha avó. Na época, comentei, né? Consegui entrar numa agência que eu queria muito. Avós e avós são fantásticos, né? A minha avó, ela é bem sincerona, assim, naquilo que ela fala. Mas para conselhos, assim, que você precisa, tipo, um choque de realidade é maravilhoso. E ela falou, mas você precisa se posicionar, né? Porque você ficar querendo agradar a todo mundo, o que você vai criar? E isso ficou martelando na minha cabeça, porque é um fato. Você não vai agradar todo mundo. Não. Teve uma vez, eu tava gravando, eu fiz um processo ali, uma automação muito legal. Eu falei, isso aqui é muito legal, um negócio chato, sabe? Eu gravei. Bem técnico. Pessoal, olha que legal isso aqui, não sei o quê. Aí não sei o quê, aí veio um cara lá, mentira aí, não sei o quê. Eu falei, rapaz, você viu? Aí eu tenho 40 anos, eu não sou mais novo, né? Eu tenho experiência, eu não vou pegar e gravar um negócio pra enganar a pessoa. Sim. Tanto que, falei, rapaz, se você vê o vídeo do começo ao fim, onde que tá a mentira? Segue o processo aí, tá funcionando e tal. Por que você sai falando sem saber o que você tá vendo? Teve um seguidor também que comentou um podcast. Você que a gente tava de terno. Sempre que bota um terno, não sabe, acha que sabe o que tá falando. Aí, a gente respondeu ele com tanto carinho e tanta delicadeza que ele... Nunca mais. O advogado aqui tem tantos anos e tal. A gente tem essa preocupação de passar. Assiste isso, assiste os cortes, tá bem legal. Sim. Tal. Teve um... daí ele falou, mas você errou o nome da... Então, me desculpe, eu realmente errei e tal. Não sei. Porque no comentário eu botei o nome do advogado errado, assim. Ele é tão profícia que errou até o nome. Eu fui fazendo... E eu, desculpa aí, eu tô querendo tirar uma onda com você, mas não tá dando muito certo. Não tá rolando, não. O cara desiste, tá ligado? Só que a gente não tem tempo e não é saudável dar atenção pra isso, pra esse tipo de... Esse tipo de hater. O TikTok, teve um vídeo nosso que viralizou, acho que deu não sei quantos, acho que uns 500 mil views, alguma coisa assim. Acho que tem mais de 100 comentários. Cara, eu queria comentar todo mundo lá, falar e não tenho tempo. Eu joguei pro ar. Assim, trabalhar com a internet não é nem... pense na possibilidade. Não, é você ter certeza que você vai encontrar pessoas que vão dar match com aquilo que você está falando e que vão se identificar e que vão querer ficar. E também vai atingir pessoas que concordam zero. E você tem que estar preparado e preparada para ataques gratuitos. Exatamente. Eu tenho um exemplo maravilhoso disso, que foi teve um vídeo do meu casamento que viralizou. 4 milhões de views. Caraca! Que foi assim, aquela coisa dos votos, né? Sim. Minha esposa, a gente brincando, né? Amor, você escreve tão bem, o que é que eu vou escrever? Eu falei, não, você escreve muito bem, você fala muito bem. E na pior das hipóteses, faz um monte de emoji em uma plaquinha que tá tudo certo, eu vou entender. Maravilhoso. Ela fez os emojis. Ela criou uma nova categoria que são as submadrinhas. Que tinha as madrinhas, que já estavam lá, né, em putidão no altar. Sim. E ela criou uma subcategoria sobre submadrinhas, amigas dela. Cada uma com um emoji diferente e falando sobre nossa relação, entendeu? Caramba, emoji que criativo. Que a gente namorou à distância por muito tempo, então tinha tudo a ver também. Sério? Gente! E aí o celebrante do nosso casamento, Bessa, um abraço, show. Bendito casamento, tá, pessoal? Não tô recebendo nada, mas ele é muito bom. É o melhor cerimonialista celebrante do Brasil. Ele é bom mesmo. É o melhor mesmo. Ótimo. Foi. Ele é bom mesmo. Aí ele colocou na página e aí começou, tipo... Nossa. 100 mil. Né? Não, 100 mil. 2 milhões, 3 milhões de... Aí começaram a colocar em outras páginas e tal.
matéria em jornal, convite para participar em programa de TV. Só que a gente não é nossa pegada. Nessa época eu era muito low profile. Hoje eu me arrependo de não ter ido no Eliana, sei lá, hoje, enfim. Mas enfim, o que eu tô querendo falar é que a partir desse vídeo, teve um cara que pegou nosso vídeo, criou como se fosse um hater, um vídeo de hater, tipo, zoando tudo que foi dito, assim, sabe? Gente. Falando da menina que entrou, que é gatinha, que não sei o quê, sabe? Assim, o cara parou a vida dele pra criticar uma coisa que, sabe, velho? Eu fiquei assim... Aí eu falei, como a internet é... Como ela é... Pegou a onda do movimento pra tentar, de alguma forma, viralizar em cima e meter o pau pra tentar ser polêmico. E não é engraçado, entendeu? Ele não foi engraçado, ele foi medíocre. E você, na sua situação, porque você gera um conteúdo, hoje em dia, quando alguém vem criticando e tal, o que você dá risada? Você nem lê mais também? Eu acho que não ler não é, assim... Eu sou influenciadora, então todos os comentários, a não ser que, meu Deus, viralize muito e aí eu não consigo acompanhar. Mas a grande maioria dos comentários eu consigo ler, de story, resposta de story, a não ser que fique oculto, né? Que eu tenho um filtro, pra vocês terem noção, que legal. Eu já coloquei pra evitar ter contato com algumas coisas. Mas eu acho que depende muito do ponto de crítica. E quando eu sinto muito, a primeira coisa que lógico, vem aquele sentimento de... que essa pessoa parou a vida dela pra fazer isso. Vem aquele boom de indignação. Só que o que eu tento fazer depois, sempre, eu nunca respondo, mas eu sempre tento pensar, cara, por que isso me afetou tanto? Entendeu? Então, qual ponto? Tá fragilizado? Eu penso igual essa pessoa? Isso é um ponto de insegurança, ou já foi um ponto de insegurança pra mim? Mas assim, esse é um hábito que eu criei exclusivamente porque eu estudo muito sobre psicologia, porque eu fiz muitos anos de terapia, porque eu tenho amigas psicólogas, então é uma coisa que eu treinei por muito tempo pra conseguir ter. Então hoje eu faço essa análise. Não é confortável, não é legal, não é uma coisa que passa batido, não. Mas é uma coisa que me faz refletir, me faz pensar. Esses tempos atrás eu recebi uma provocação numa foto minha com meu noivo. E foi uma coisa que depois eu parei pra pensar por que isso me afetou tanto. Então, o que eu preciso trabalhar em mim pra libertar? Libertar, não deixar... Pra não ser afetada por isso. Pra não ser afetada, exatamente. É que é engraçado, eu não sei se você tem isso. Sai um pouco mas parece que quando eu posto alguma coisa feliz... Do nada começa a pesar minha cabeça. Parece que tem alguma coisa ali. Inveja, não sei o quê. E até foi um dos motivos que eu comecei a me fechar para rede social. Para falar, eu não vou mais dar satisfação da minha vida é minha vida. Só que depois de um tempo, hoje mudou o foco. E uma coisa que eu aprendi é meio que dar Eu acho que esse é o ponto. Se a gente ficar muito focado nisso... E até na possibilidade disso acontecer. Eu vou postar aqui uma foto muito feliz de viagem em família. Mas vai me afetar. Automaticamente já vai te afetar. Você também sente, às vezes? Eu sentia muito, muito. Principalmente quando postava sobre relacionamento. No começo do meu relacionamento... É engraçado. Porque eu tive um ano do meu relacionamento que foi perfeito. Eu tive o relacionamento dos meus sonhos. A gente não brigava, zero. E a gente se gabava por isso. Tipo, esse relacionamento é muito bom e tal. Até postar a primeira foto. Até morar junto. E eu comecei a postar uns cortes de nós dois juntos. Minhas seguidoras amavam. Só que a gente sentia que... Assim, eu principalmente, que putz... incomodava. Então, parece que eu mesma já ia absorvendo uma energia que não era minha. Parece que eu já esperava que isso fosse acontecer. E eu tenho uma amiga que trabalha muito com esse negócio de energia e tal. Aí eu até conversei com ela, né? Falei, o que você tem pra falar sobre isso daqui? Não significa que eu vou pegar 100% como verdade, mas assim, ela é muito inteligente. Então, tem muita coisa que ela fala que faz muito sentido pra mim. E aí ela... pegou esse pedacinho da psicologia, né? Você tá espelhando aquilo que você já espera que aconteça, entendeu? As energias existem e elas vão te afetar se você permitir. Se você postar... né? Exatamente, ó. Isso daqui é a minha vida.
O meu trabalho é postar sobre, eu preciso fazer esse gancho, isso daqui vai ser útil pra mim, beleza, eu vou postar. E acabou. Entendeu? O que as pessoas acham, se tem alguém que deseja, se tem alguém que inveja, se tem alguém que quer, se tem alguém que... É delas. A energia delas é delas, o pensamento delas é delas. De você. Que assim, eu mesmo já... Quando eu parei de postar, né? Mas quando eu postava, eu já postava pensando assim, poxa, isso aqui vai despertar sentimento de inveja, vou pegar leve. Entendeu? Vou pegar leve. Que nem eu fui com a minha esposa pra um resort agora. Eu não postei porque eu queria me livrar um pouco do celular, mas juro que bateu um pouco, vou ficar tirando foto aqui, o pessoal vai achar que eu tô ostentando, não sei o quê. E não era meu foco, meu foco era me divertir e tal, então só postei coisa, tipo, perto do meu filho pra não mostrar ambiente. Mas não tive medo também disso, sabe? Sim. Dá uma... isso é... Hoje eu tinha bastante esse receio. Quando nós fizemos a nossa primeira viagem pro Chile, se eu me arrependo até hoje, eu queria ter gravado muitos vlogs e muitas cenas da nossa viagem. Não gravei. Mas não porque eu tava de boa com esse pensamento, mas porque eu tava com esse negócio de... Cara, a gente tá feliz, a gente tá bem, eu vou postar, vai dar alguma coisa ruim e tal. Nossa primeira viagem internacional, hoje eu me arrependo. Eu queria muito ter tudo documentado, mesmo sem postar, sabe? Mas eu acho que o mais importante é você estar em paz. Foi lá que você virou noiva ou não? Não, a gente já... É que eu pedi a minha esposa em casamento no Chile. Ai, que bonito! Que legal! Foi lá no Atacama. A gente foi pro Atacama também. Muito legal, né? É muito gostoso lá. Tipo, a gente foi pro Jaeger de Itá. Eu fiquei mal só com as alturas lá. Você fica muito alto, você começa a faltar ar. Mas é uma viagem aventura, assim, bem legal. A falta de ar não me pegou não, mas o frio... O frio pegou, Nossa, a gente foi beirando assim a saidinha de... Não sei se era inverno, outono, mas tava frio. Nossa, mas tava um frio insuportável. Você não queria sair da van, assim, né? Não. Tiveram passeios que eu... Nossa, ficava injuriada só de pensar em colocar o pezinho pra fora. Mas todos que eu queria fazer eu fiz também, então... Atacama, você chega no aeroporto, você pega aquele deserto, assim, é muito legal. Parece que você tá num filme do Indiana Jones, assim. E aí você vai andando na estrada, terra, deserto pra todo lado. Eu achava doido, porque você não via uma mosca viva. Não tinha um bichinho voando, uma borboleta, nada. Aí, aquela cidade, você chega na cidade, parece a cidade é toda de barro, assim. Nossa. Pós-apocalíptico. É verdade. É muito... Tudo de barro. Aí você vai num restaurante mais chique, é tudo de barro, negócio, e aí o cara te serve bem, mas, cara, é muito legal, porque parece que você tá numa aventura. Né? É muito doido. Saímos um pouco da... Pô, mas experiência de viagem animal. Ajuda muito a ter autoconhecimento também. Ajuda. Viajar só então, nossa, maravilha. Essa viagem foi a mais. A gente fez um passeio nessa viagem que foi a Garganta do Diabo. Que todo mundo falou, passeio de bicicleta, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. E vale muito a pena. E foi incrível porque foi uma experiência única. Mas voltaram os dois passando mal. Eu e o Lincoln. Muito. Esforço. Não é uma subida, tipo assim, um morro pra você chegar lá. Só que você só passa de bicicleta, né? Tem um carro que te leva até certo ponto, mas a partir dali é só bicicleta. Só que a gente foi 100% de bicicleta. E assim, gente, deserto, seco. Você não tá acostumado. Você sai de um país tropical, completamente úmido. Não. E pedalando. E é uma subidinha que é aquele chãozinho inclinado, que você não sente que tá inclinado, mas... Nossa senhora, deu metade do caminho. A gente só continuou porque tinha pago. Senão... teria voltado. E carregando mochila pesada, a gente não... Nossa, a volta foi incrível, porque é meio descidinha, você vai, entendeu? Você só deixar... Mas, nossa, a gente subiu no topo da montanha. A volta foi na Banguela, né? Foi. Mas era engraçado que nos vídeos o pessoal falava, é 10 minutinhos de caminhada pra você subir a montanha, 10 minutinhos eu não sei de onde. Porque foi quase meia hora pra gente conseguir subir. E assim, se você cai dali, tchau e bênção. Não tem testamento, você... É que nem o Monte Everest lá, que tem um monte de corpo no meio do caminho. Nossa, assim, aí a gente andava assim, olhando pro lado. O Lincoln às vezes só ia. E eu falava, gente, eu não vou acompanhar, não. Você foi nas águas termais lá? Não. Eu não tenho muito esse... primeiro que tava frio também, né? E faltou coragem. Mas o Lincoln também já não tem muito esse negócio de, vou entrar na água. Ele não coisa. Eu iria querer ir se estivesse calor.
Aí eu ia. Eu fui nas águas termais, muito bom. Mas a outra que tinha, que era... Porque tinha 2 vezes. A segunda eu não fui, porque tava muito gelado. Falei, não vou ficar pelado aqui. Não vou passar... Vamos, não, vai você. Eu não vou. Tô feliz, tô contente. Que bom. Poxa, valeu. Pô, mas só voltando aí a uma pauta interessante que você começou a falar das críticas, né, que acontecem. Você acredita que a construção da autoestima, como ela é feita, como você estrutura, acaba blindando você ou é indiferente? Olha, de novo, eu acho que essa questão de autoestima acho que é uma coisa muito pessoal, de pessoa pra pessoa. Eu tinha muito problema de autoestima quando era pequena. Meus pais são separados e tal, toda aquela coisa que... todo um contexto que acabou gerando uma autoestima fragilizada. E eu não tratei isso até a adolescência. Então, a minha construção de autoestima veio depois. Eu sempre fui validada pelas pessoas e gostava dessa sensação. Acho que isso ainda fica um pouco, né? Vira um traço de personalidade, da característica da pessoa. Não é à toa que eu trabalho com público, né? Então, você ainda tá sempre tem... buscando essa validação. Querendo ou não, é gostoso. Eu ainda sinto aquele gostinho de... Ai, nossa, você é tão inteligente. Eu fico tipo... Obrigada. Mas a minha autoestima foi uma construção com base nos meus maiores medos e nas minhas inseguranças. E não foi porque eu lutei com eles de frente, foi porque em algum momento eles me venceram. Então eu já tive... não é uma história triste de vida pra falar, ai, tadinha, mas eu já tive problemas com depressão, ansiedade na adolescência. E hoje eu tento observar por uma ótica mais construtiva, não vou falar positiva, porque não tem como se falar de depressão, isso é uma coisa positiva. Isso. Mas construtiva, sim. Num sentido de que, beleza, eu vivi o que eu vivi, mas eu aprendi muito com isso. Eu extraí o melhor que eu pude dessa situação. E eu construí a minha autoestima a partir disso. Então, do conhecimento que eu fui adquirindo e vivendo essas situações. É uma coisa, como eu sei que é um ponto muito frágil da minha vida, e foi o autoconhecimento que me trouxe isso, que eu sei que eu preciso fazer a manutenção sempre. Então, é um trabalho constante. E eu percebo que a autoestima de qualquer ser humano, mas assim, para mais ou para menos, dependendo da realidade da pessoa, ela vai tendo necessidades diferentes ou muda ao longo do tempo, de acordo com a fase que você está vivendo, com a realidade que você está vivendo, com os problemas que você está tendo. Então, foi uma construção muito, muito baseada nisso, sabe? Eu aprendi muito na dor. Mas isso me fortaleceu muito pra eu ser a pessoa que eu sou hoje, né? Então... E você fala, por exemplo, na sua rede social, você fala bastante disso, né? Você aborda bastante eu essa questão. abordo, mas eu tento sempre trazer pra um lado de aprendizagem. E não pra um lado de, coitadinha, e vender, tipo... a jornada do herói, né? Do que tem no marketing. Não apanhei. Eu já passei por isso. Não. É uma coisa de tipo, olha, passei por isso, percebi isso, o que eu tô fazendo pra melhorar? Aí o foco é o que eu estou fazendo para melhorar. Por falar nisso, existe algum exercício que você faz ou pratica pra trabalhar, estruturar a sua autoestima? Escrever ajuda. como eu me sinto. É básico. Gente, a escrita é uma estratégia terapêutica milenária. E isso funciona muito, porque assim, as nossas inseguranças estão dentro da nossa mente, dos nossos pensamentos obsessivos, e quem tem ansiedade é tudo muito rápido. Então você cria um mundo de pensamentos dentro da tua mente. A tua mente funciona como um computador, ela é muito prática. Ela reage muito bem àquilo que é palpável. Então, aquilo que eu tô vendo, sabe? Eu sei que é uma verdade que esse copo tá cheio de água, que nesse copo tem café, que essa mesa existe. Então, é muito fácil para nossa mente lidar com coisas que são tangíveis, visíveis. E quando a gente deixa o pensamento no campo do pensamento, abre portas para que esse pensamento se multiplique. Isso vai virando uma bola de neve gigantesca.
Quando a gente escreve, mesmo que sejam em palavras, você transforma esses pensamentos intangíveis em algo palpável. Porque você vê, você ativa vários sentidos para fazer isso. Então, eu preciso raciocinar, eu preciso escrever, eu consigo observar aquilo que eu escrevi, eu posso ler e, né, escutar o meu próprio pensamento. Então, quanto mais eu mexo com sentidos, mais eu torno aquilo real. E quando eu torno esses pensamentos reais, a minha mente processa ele de outras formas. Então, eu percebo que, eu tô com insegurança em X. E eu escrevo sobre. Automaticamente vem aquele pensamento do, não, mas não é assim. Não, mas se eu tentar dessa forma aqui, eu consigo resolver o problema. Então, eu consigo tornar uma coisa que é intangível em algo tangível e resolver de uma forma mais prática. Então, isso me ajuda. Não diminui, esse pensamento não some. Sim. Mas se torna mais claro de que é só um pensamento. E que ele não tem poder sobre a minha realidade. Isso. Entende? Nossa, é um ótimo exercício. Pessoal, a dica aí foi olha só. A gente que acha que sabe tudo e tudo mais, só olha aqui. Olha que ponto importante. Ela deu uma diretriz de algo super simples para você fazer, que é só escrever, que eu não faço. Os sentimentos. E por que eu não faço, né? E o que você melhora? Você começa a entender, ter o autocuidado de começar a entender, e você vai criar soluções. E até mesmo aquele dia que você tá emburrado, mas você começa só a escrever o que você está sentindo. Né, e aí você consegue identificar que método simples, prático e eficiente, né? Bom, e é engraçado. Isso que eu gosto do Tomorrow Talks. E é engraçado porque quanto mais simples são as estratégias, mais a gente tende a ignorar. Porque a gente isso sempre é tão óbvio, pensa... né? E o adulto por si só, a gente complica muito as coisas. Sim. Porque como nós temos muito conhecimento de coisas que já aconteceram, nós sabemos muitas histórias, nós temos muitas perspectivas, nós temos muito medo de repetir erros, e aí a gente acaba analisando de uma forma muitas vezes errada determinada situação, ou subestimando alguma coisa, no caso da escrita, né? Então, a escrita realmente funciona, façam, porque funciona e é um exercício com tempo. Você vai fazer a primeira vez, você vai falar, nossa, nada a ver isso aqui, não dá certo. Aí você vai fazer a segunda, você ainda vai continuar pensando que não dá certo. No final da primeira semana, você vai falar, tá fazendo sentido. E no final do primeiro mês, aí você vai começar a ver os efeitos disso. É que o pessoal também quer, né? Não surgiu o efeito com 3 dias. Também não é assim. É um processo. Você tem que confiar no processo. Isso, e tem que se entregar, tem que fazer sua parte. Né? Só sentar, fazer e escrever, não vai resolver o problema. Então, você precisa estar disposto a se entender, a ler aquilo que você escreveu e a se autoanalisar de verdade. E sem ficar passando, né, paninho, sem ficar passando a mãozinha na cabeça, analisar. Você precisa falar a verdade pra você. Exatamente. E a gente mente muito pra gente. Você tem que falar a verdade pra você. Sim. Que é muito fácil você mentir pra você mesmo. É confortável. Proteção, né? Confortável. Você não se coloca ali numa situação ruim. Mas é o desconforto que faz a gente crescer. Essa frase que viralizou e que, nossa, todo mundo fala, no desconforto que você cresce, é verdade. Porque é no desconforto que você aprende. Se você não aprender nada, você continua no mesmo lugar. Vai crescer como? O desconforto, ele ativa. Ele ativa alguma coisa que não era enfim, não estava na sua linearidade existencial, e aquilo ali sacode você em qualquer estágio, em qualquer área da sua vida, né? Profissional, pessoal. Sim. Então, isso move você a ter alguma iniciativa boa ou ruim também, né? Exato. Não necessariamente. Eu sempre entendo que toda ação tem uma reação independente, tá? E ações ruins, coisas ruins que acontecem com você, de certa forma, ele me mandou um post recente, um vídeo, que é um aprendizado. Se você passou por aquilo, é um aprendizado para você evoluir. Entendeu? Você tá tomando uma porrada, tomando outra porrada, terceira porrada, você tá evoluindo. Alguma hora você tem que parar, sentar, ver o que você tá tomando porrada pra você entender. Botar um escudo. Eu já imagino. Mudar o caminho. Mas é muito real. E a gente tem conversado aqui sobre saúde mental, e numa sociedade tão burnoutada, digamos assim, né? Todo mundo vive estressado, todo mundo no limite, em busca de produtividade extrema. Você enxerga, até pelo
pelo seu dia a dia ali. Ai, a gente vive isso em casa. De acho trabalho, de projetos e tal. Uhum. Você enxerga essa questão da saúde mental como um diferencial competitivo? Mais do que isso. É um diferencial competitivo, com certeza. Mas saúde mental é o oxigênio da mente, entendeu? É o oxigênio de tudo. É essencial. Sem ela, você não funciona uma hora ou outra, a conta chega. Uhum. E eu presenciei situações assim. Então, saúde mental, autoconhecimento... É que as pessoas acham que saúde mental é só, eu vou ler um livro de autoajuda, vou ser super produtivo, vou acordar às 5 horas da manhã, vou encher Longe minha... disso. Não, nem é Não isso. chega nem Uma perto. receita de bolo. E não tem nada a ver com isso, entende? Mas saúde mental é essencial, principalmente para quem vive numa cidade grande, agitada, São Paulo. Você precisa. Se você tá numa fase da vida que você tá crescendo, que você tá construindo negócio, tá estudando muito, não sei, está investindo pesado em algum projeto, é essencial. Depois do planejamento de como eu vou fazer esse meu sonho acontecer, como que eu vou atuar no meu trabalho, como que eu vou cuidar da minha saúde mental. Pra mim Nossa, disparado. É um dos pilares, né? É um dos pilares, senão não sustenta, a conta chega, cedo ou tarde. E você fala de São Paulo, você está se adaptando agora? Eu acho que ainda num processo de adaptação. Eu acho que esse processo de adaptação é longo, tá? Porque... eu acho que é muito diferente quando a gente vem pra cá e você já começa a criar raízes. Você já começa a conhecer pessoas, você já tá... Duas situações boas pra comparar sou eu e meu noivo, dentro da mesma casa, entende? Então, ele provavelmente tá muito mais adaptado em determinados pontos do que eu. Diferente de quando você precisa fazer tudo do zero. Então, eu acho que hoje eu já aceitei o ritmo de São Paulo. Eu negava muito, gente. Era um... Nossa, a gente vinha pra cá e eu falava pro Lincoln, não, mas a gente não vai morar ali pra sempre, né? Porque é muito, assim, é muito agitado. Eu não sobrevivo. E eu vim com essa ideia muito, muito fixa. Então, hoje eu já conseguiu absorver. Já relaxei, já aceitei, assim, ponto. Mas ainda em fase de adaptação. Acho que São Paulo tem muitas coisas pra gente descobrir. E tem muitas coisas que eu preciso descobrir de mim mesma nessa nova versão que veio pra São Paulo. Porque pra mim essa mudança não foi só uma mudança de cidade. Foi literalmente uma mudança que começou de um desejo muito grande de mudar completamente a minha vida. Então isso veio acompanhado de uma carga emocional. Pra mim tem um propósito. O que eu tenho a impressão quando eu saio de São Paulo, o tempo passa mais devagar. E parece que você tem mais... E qualidade de vida é maior. É maior. É verdade. E aqui parece que o tempo é tudo muito rápido, o que eu tenho a impressão é essa. Tudo tá a seu alcance, você tem que mover rápido. E assim, a percepção de quem é de fora, que é uma cidade que inspira trabalho. Eu não consigo ter um dia improdutivo aqui. Exato, não. Não consigo. Parece que a lei de São Paulo cara, trabalha. Você quer construir alguma coisa? Você quer ter qualidade de vida? Você trabalha. Só que isso é contraditório, porque se eu passo todo o tempo da minha vida trabalhando, eu não vou ter qualidade de vida. Eu posso ganhar mais dinheiro, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou gastar comprando um monte de coisa? É muito louco que a gente trabalha, nosso escritório fica ali perto do aeroporto, né? Ali em Moema. E aí, até o dia que você tá mais cansado e tal... Aí eu vejo o avião passando, aviões, né? Vários, voo. Aí eu começo a pensar, tem um cara ali que tava quase 900 km por hora, ele tá desacelerando por aerodinâmica, tá fazendo um pouso, tá em contato com a rádio, e eu tô aqui. Aí eu já... É nesse nível, entendeu? É nesse nível. Eu não precisaria. Já volto quando eu tô um dia cansado, assim. Aí eu tô vendo um avião passar, já faço essa conexão, já começo. Não, tá faltando isso, não. É isso que eu tinha que fazer, é isso aqui, é isso aqui, isso aqui. Então, quando eu falo que é um ambiente que inspira trabalho, não é brincadeira, não. É assim, é tudo. Sim. Então, assim, o movimento, o ritmo das pessoas, o barulho do trânsito, tipo, 5 horas da manhã, eu moro em Campinas. Então, quando eu venho pra cá, pra São Paulo, eu saio de lá 10 para as 5, 20 para as 5. Tem dias que eu caio aqui na Marginal, já tem trânsito, 5:30 da manhã, cara. Eu acho isso muito louco.
É absurdo. A cidade é maluca, cara, porque você vai andar, é tanta gente diferente, é tanta coisa ao mesmo tempo, é tudo ocorrendo e você tá ali andando, olhando para um lado, para o outro e falando, meu... E é engraçado que eu acho que existe muita bolha de São Paulo, né? E é muito fácil você se perder. Eu acho que é prejudicial a gente se perder nessa bolha de São Paulo e achar que a vida é isso, porque não é. Quando você é só você sair da cidade. Você percebe que a vida não é isso, entende? Então, eu já vi situações em que esse excesso e até o encorajamento por parte de empresas do trabalho excessivo quase destruírem famílias. Sim. Então, isso é muito real. E isso é muito prejudicial, principalmente quando a pessoa não tem um cuidado com a saúde emocional, não tem um autoconhecimento. Não a tem... conta chega. É engraçado que eu só tô enraizado nessa coisa de trabalho. Eu não morei fora. Lembro que colega de trabalho, a gente foi trabalhar e tal, chegou em casa, ele falou, quer passar lá em casa, lá 5 horas, né? Eu falei, 5 horas eu vou passar lá. Não, só pra comer alguma coisa e tal. Eu falei, tá, beleza, vou lá, vou comer, mas eu queria pegar esse tempo pra poder abrir aqui, dar uma estudada nisso, pra aplicar tal coisa, tipo, enraizado. Aí eu fui lá, o cara calmo, eu falei, é hora produtiva aqui, cara. São 5 horas. Cara, são 5 horas. A minha esposa só vai chegar em casa às 10, então é hora de produção. Daí, fiquei lá uma meia hora, ele mostrou umas músicas. Eu falei, tô indo. Já cheguei em casa, liguei o computador, comecei a produzir. Eu tava fora. Mas eu tô enraizado na gente a usar essas horas. Sim. Hoje, por exemplo, não foi um dia muito produtivo. Foi por um lado. Só que eu me senti culpado no final do dia. Porque eu vim pra cá, pro podcast, poderia ter produzido mais. Como é que eu não usei esse horário por uma hora? Sabe, você começa a se sentir culpado. Porque mas é que eu falo, o ambiente. Hoje a cidade já tava com clima de feriado. Eu também tava um pouco. Você vê que a energia eu entendo muito por esse lado, entendeu? Talvez eu tivesse nessa também. Tava um dia de sol. Então, assim, muita gente... a gente tá no escritório, mas via muita gente pedalando ali, com roupa de academia, indo pro parque e tal. Sim, eu percebi isso também. Mas... ele é estranho porque paulista gosta de enforcar, que você fala. A gente fala emendar feriado. Eu gosto do quê? Enforcar. Que mata um dia útil. Eu não conhecia essa expressão. Pra mim é emendar. Emendar, pra mim também. Olha só. Eu acho que a gente trabalha muito e quando vem um feriado aproveita também bastante. Eu acho que esse é o ponto. Você não gosta de enforcar, né? É o momento, cara. Não posso me permitir isso agora. Então, cara. Tá errado, mas enfim. Aí, autocuidado aqui. Eu falei, eu não estou no lugar de fala. Eu estou no lugar de fala. Mas eu acho que esse é um ponto interessante. Porque a gente precisa entender que em alguns momentos na vida isso é uma coisa que eu tento aplicar todo dia. E quando eu me cobro demais, eu também tento trazer esse pensamento. Que em alguns momentos da vida nós não vamos ser aquele exemplo de autocuidado e equilíbrio. Eu acho que dependendo da fase que a gente acaba focando em outras coisas. Isso. E consciente, você estando consciente de que você está fazendo isso, já é uma forma de autocuidado. Porque já muda. Você sabe que, uma hora isso daqui pode ser que me sobrecarregue. Então, já sei o que eu vou precisar fazer porque eu sei o que eu estava fazendo. E quando você tem consciência do que você está fazendo, sendo uma coisa boa ou sendo uma coisa ruim, já é muita coisa. Entendeu? Porque quando você colhe os frutos, você sabe pra onde dirigir. Você pode dirigir isso muito bem. Depois, tendo consciência. É igual em casa. Eu e o Lincoln estamos numa fase de decolar a carreira. Então, nós sabemos as consequências disso. E a gente tenta dirigir da melhor forma possível. Então, eu acho que parte do autocuidado também é ter... O autocuidado é consciência pura, né? Do que você faz, do que você deixa de fazer, da fase que você tá, enfim. Uma fase que você tá focada, então você sabe que você vai perder algumas coisas. Eu sei que eu vou precisar abrir mão de algumas coisas, É como se fosse uma corrida, né? Eu enxergo como uma corrida. É uma corrida e é engraçado porque quando você erra, o erro é um erro pra contornar e tudo. Dá ensinamento, mas demora. É chato lidar com os erros, né? Tem algumas coisas que... Mas faz parte, são consequências, né? Você vai fazer o tempo todo. O que é interessante é aprender e não errar de novo. Contornar. Exato. É engraçado, a gente
tá com uma certa experiência e tem ações do dia a dia que eu converso com ele, cara, como é que a gente vai direcionar esse problema? Uhum. É engraçado como, quando você para pra pensar, pode ser um meteoro que vai cair na nossa cidade e vai explodir, mas é engraçado quando você olha de fora, com calma, respira, você tira isso de letra, cara. E o meteoro vira uma pedrinha. É verdade. Assim, quanto mais você foca e coloca todo o teu corpo com foco naquela coisa, aquilo cresce. Mas não cresce porque o problema em si é gigantesco, cresce porque você tá dando todo o espaço que você tem na tua mente, no teu corpo, em tudo pra você sentir aquilo. Então vai ser maior, tudo que você foca amplia. Só que as pessoas tendem a entender que, é o problema que amplia. Não, é a sensação que aquele problema causa em você. O problema, ele é do mesmo tamanho. A forma com que você vai sentir, ou que você vai dar abertura pra aquele problema bater em você e entrar dentro de você ou não, que vai trazer essa diferença. Então, só o ato de, tipo assim, uma situação difícil, problema difícil. E a gente respirar, trazer a mente pro momento presente. Quando possível, sabe? Tentar resolver no dia seguinte. Isso. Com a cabeça fria. Isso aí já faz muita diferença. Já diminui. Principalmente discussões com o seu... Não resolva de cabeça quente, não vai funcionar. Não. Respira, Nossa. vai tomar um ar. Aquilo que você poderia ter falado pode ser evitado. Nossa, isso daí é absurdo. Eu aprendi isso na marra. Eu era uma pessoa que, até o meu segundo relacionamento ali, eu queria resolver na hora. Vamos resolver na hora. Não vamos dormir brigado, não vamos isso, não vamos aquilo. O meu noivo, o Lincoln, ele gosta de resolver realmente as coisas assim, o quanto antes. Mais prático. Né? Só que ele é muito calmo, ele é muito zen. Então, agora em São Paulo que mudou um pouco. Mas antes era super zen e tudo. E então, ele gostava de resolver porque ele tinha um temperamento mais a menos, né? Aí eu que depois comecei a precisar de um espaço, mas realmente resolver problemas grandes, assim, é bom dar uma respirada. Cara, é bom, é saudável e você vai tomar melhor ação. Você pensa melhor, né? Você pensa melhor, você vai começar a entender o que você errou também. Só é difícil você se conter, né? Porque existe uma ansiedade de você querer bater com aquilo. Existe. Assim, de uma forma, eu tento pensar de uma forma prática. Quando aconteceu comigo, eu tentava trazer esse raciocínio mais lógico, assim, a gente teve um problema e meu corpo entrou em modo luta e fuga, entendeu? Então, assim, eu preciso acalmar esse boom que tá no meu sistema nervoso pra eu conseguir resolver essa situação, senão eu não vou conseguir resolver. E não é por uma questão de, você não tem capacidade emocional. Não, o meu corpo literalmente está liberando muitos hormônios, ele tá em luta e fuga, é uma ameaça, o cérebro, ele não sabe o que é uma discussão de casal pra um ataque de leão. Ele vai responder da mesma forma. Do mesmo jeito. Não, e é pior quando isso acontece antes do almoço. 1 hora antes. Você tá às 11 horas, você tá morrendo de fome. E começa uma conversa um pouco esquentada. E, cara, não é o melhor horário pra você. E nem depois, né? Dá umas 2 horas pra digestão. É quando começa... Chega no meio da tarde. Geralmente, quando começa a comer, começa a aliviar a mente. Você começa a pensar melhor. E é um ponto que eu até aprendi com a minha esposa, quando ela vem com um assunto atravessado, ou eu entro com um assunto, peraí, estamos perto do almoço, né? Vamos esperar um pouquinho pra falar. Que legal. Em casa é o contrário, ou é na hora, ou é de manhã, péssimo, ou na hora de dormir, péssimo também. Tem que ser ali meio da tarde, entendeu? Resolver alguma coisa, meio da tarde. Porque... Antes de dormir não, que atrapalha a rotina do sono, e de manhã não, porque aí sai ele pra trabalhar com a cabeça desse tamanho, e eu trabalhar também. Loucura. É bizarro, né? Porque você sai brigado, você chega no trabalho e como é que você vai viver a vida normal? Ser normal no trabalho? Não tem como, não. Acaba com o nosso dia, até porque ficou uma fresta, né? Uma situação não resolvida. Então... acontece que também você começa a trabalhar, começa a entrar no dia a dia. Aí quando você vê à noite, parece que eu sou a Ariana, então eu já esqueci tudo que aconteceu. Chega em casa, putz, pendência pra resolver. Tem a discussão da manhã. Como é que vai ser? Daí você já pensa. Mas só voltando àquelas questões, né, de questões mentais, né, de estratégia, autoconhecimento. A gente vive também um momento com muitos diagnósticos. Sim. TDAH, dislexia, autismo.
E como é que você enxerga esse movimento da sociedade para meio que rotular ou diagnosticar, por exemplo, às vezes uma pessoa que antigamente era desatenta, mas enfim, tocava a vida dela, se formava, ia para o mercado de trabalho. Não, é dislexa. Não, esse aqui tem TDAH. Esse aqui tem autismo espectro 1. Então, assim, eu acho assim que tá isso... mesmo. Olha... A gente precisa escutar mais profissionais, a gente precisa enxergar o diagnóstico de outra forma. Eu acho que a gente precisa de mais pesquisa, porque assim, é um assunto muito delicado. Sim. Mas eu acho que existiu todo mundo se perdeu um pouco aí, primeiro por excesso de informação. Então, você abre a internet, bum, todo mundo tem alguma coisa. Quando você tem filho, então, você fica maluco. Você tem mais acesso a sintomas, mais acesso a tudo, enfim. Então, é normal que exista aí uma conscientização em massa daquilo que está acontecendo. Só que a conscientização de um problema não te torna especialista no problema. Concordamos até aí, certo? Sim. Você precisa fazer uma análise super profunda, um diagnóstico de uma neurodivergência, não é, eu acho que eu sou desatento, então tenho TDAH. Não, entendeu? A gente está falando de um cérebro que não funciona de uma forma típica. E isso não é desatenção, isso é uma coisa séria, entendeu? Isso impacta a vida da pessoa em todas as áreas. Então, se você não é impactado em todas as áreas da sua vida, você não tem uma neurodivergência. Você pode ter um problema pontual, muito legal, correr atrás de terapia, talvez terapia ocupacional, para você aprender a lidar com esse traço de característica que você tem. Show! Maravilha! Todo mundo tem coisas que precisa trabalhar dentro de si. Mas você ter uma neurodivergência é uma coisa séria, né? O seu cérebro não funciona da forma que deveria. E eu digo isso como uma pessoa que tem um diagnóstico, mas eu só tive meu diagnóstico porque ao longo da minha vida inteira eu tive sintomas, não foi percebido fui criada pelos meus avós. Então, assim, jamais que eles iam imaginar que eu tinha alguma coisa. Para eles eu era super à frente do meu tempo, inteligente, bem resolvida, mas não era. Enfrentei vários problemas e fui descobrir só na vida adulta. Mas eu vejo que até os próprios profissionais da área, principalmente os novos, se perderam um pouco nisso. Eu vejo muito psicólogo formado, novo, diagnosticando pessoas assim, sabe? E aí manda pro psiquiatra e o psiquiatra fala que não. E aí a pessoa fica... perdida, né? Imagina a cabeça do paciente, como que não tá. Gente, eu tenho ou não tenho? O que eu tenho? E eu já passei por profissionais que falaram que eu tinha bipolaridade, sendo que eu nunca tive bipolaridade. Entendeu? Como isso é nocivo pra pessoa? E profissionais, assim, no caso, foi um psiquiatra que levantou essa hipótese e outros psiquiatras. Você não tem nada a ver com bipolaridade. Porque você muda de humor? Você muda de humor porque você tem ansiedade. Sua ansiedade vem de outra coisa. Eu tenho dupla excepcionalidade. Então, eu tenho o TDAH mesmo, que a minha cabeça funciona de uma forma completamente diferente. Eu enfrentei muitos problemas por conta disso. E eu tenho altas habilidades. Não sou um gênio. Não sou um Sheldon Cooper da vida. Né? Tanto que as minhas altas habilidades dentro da escala é da metade para baixo, assim, é um pouco menor. Então, mas são duas coisas que brigam dentro da minha cabeça. Então é como se tivesse um cabo de guerra. O TDAH puxa para um lado e a superdotação para outro. E isso dá uma confusão absurda. Tive muito problema em família com relação à desatenção, das pessoas não entenderem o que eu falava por ser muito prolixa às vezes e, enfim, girar ali em torno dos assuntos, teimosia. Passei por vários problemas, dificuldade de adaptação em escola, X. E eu vejo as pessoas se autodiagnosticando hoje de uma forma tão simples. Mas eu sou desatenta aqui. Não, mas peraí, você sabe o que é ter TDAH de verdade? Sabe, você sabe quais são os problemas que uma pessoa com TDAH enfrenta? Porque não é só você ser desatento. Não é você ter dificuldade em lidar com a rotina. Vai muito além. Mas é engraçado, você falando, até fica assim, porque se você conversasse com você, não ia imaginar nada disso. Eu faço terapia desde os 15, eu tenho 26. Então, ela já é formada mais até pela terapia do que pela academia. Já tenho coisa. Mas assim, aprendi a lidar. E outra, muita pesquisa. De entender, principalmente, quais são os meus pontos fracos. Autoconhecimento. De novo, autoconhecimento. Mas quais são os meus pontos fracos? O que eu preciso melhorar? Entende? Então, isso foi muito importante.
Pra mim, e é importante até hoje, várias vezes, principalmente com relações pessoais. Eu percebo padrões e automaticamente eu já corre. Isso aqui tá acontecendo. Corro ou pra conversar com a minha terapeuta ou vou pesquisar sobre, porque eu já sei que eu funciono dessa forma. Sim. Então, ter o conhecimento disso ajuda muito, né? Mas rolou uma bagunça. Todo mundo acha que, eu tenho um problema, então eu tenho uma neurodivergência. Parece que todo mundo quer ser neurodivergente, sim, né? Sim. E não é assim. Eu imagino que se um dia eu for fazer algum teste, vou achar um monte de coisa. Então, todo mundo tem características, traços que precisam ser melhorados. Você ser uma pessoa ansiosa para fazer as coisas não te transforma em uma pessoa com diagnóstico de TAG, por exemplo, que é o transtorno de ansiedade generalizada. São coisas diferentes. Só que como a gente tem muita informação e são informações picadas dentro da internet, parece que é a mesma coisa. E uma pessoa que tem TAG, ela não vai conseguir falar em um vídeo de 5 minutos como é ter TAG. Entende? Então, ela fala aquilo que ela consegue organizar, esquece de vários detalhes importantes, porque muitas vezes não é um profissional falando. Tem muita gente que tem a TAG e não consegue se expressar. Imagina quem, né? Enfim, não tem, vai ver... profissional. Vai ver os sintomas e a pessoa vai ficar doida. Então, existe esse... Eu acho muito legal ter acesso à informação, mas eu acho que as pessoas deveriam ter a consciência de pesquisar a fundo e, tipo, eu realmente acho que eu tenho alguma neurodivergência. Beleza, entenda que isso é sério, que você precisa de tratamento, precisa. Não é uma coisa que, vou ler um livro. Não, um livrinho não vai ajudar. Você precisa de tratamento. Pode ser que seja só terapêutico e não medicamentoso? Pode ser, mas precisa. E procurar um profissional, um profissional, um psicólogo, que seja alguém que possa te encaminhar, um psicanalista pode te encaminhar, pode te dar essa suspeita. Você precisa passar pelo processo de análise para você entender se você tem, se você não tem, entendeu? Conversar com vários, não é um profissional. Você precisa buscar uma rede de profissionais. Você precisa passar por um psicólogo, por um psiquiatra, de preferência por um neuropsicólogo também, que é uma profissão que uma formação que está mais aprofundada, então ele vai conseguir te dar mais embasamento. Deve ser legal esse neuropsicólogo, né? Deve ser um cara... Incrível! Eu sou doida pra conseguir me especializar nisso. E porque eu gosto de muitas neurociência. conexões, né? Da parte da estrutura biológica do cérebro. Sim. Esse cara deve entender exatamente como funciona o cérebro, onde estão as informações e como que... Deve ser uma visão técnica muito mais interessante. É muito doido. Você conversa com um neuropsicólogo e ele entende como que o teu cérebro consegue fazer conexões. E eu acho isso absurdo, porque... A conexão neural é uma coisa tão... É basicamente energia, sabe? Fisicamente, assim, tangivelmente, se você for ver, é energia pura. Como que ele consegue? Sabe? Eu acho isso incrível. É um profissional maravilhoso. É engraçado. Tinha uma época que minha cabeça... Na adolescência, assim, eu pensava uma coisa, eu comparava com Simpsons e voltava pra vida normal e dava risada, tá ligado? Tipo, o dia todo eu sempre colocava o desenho em comparação, porque eu via muito Simpsons e é engraçado, eu processava e eu sempre botava pontos do desenho no dia a dia. São quase profetas, né, da realidade. É muito doido, tudo né? Tudo que eles colocaram acabou acontecendo de alguma forma. Isso eu acho... É bizarro. Isso é bizarro. Esses caras precisam ser estudados. Eles precisam, de fato. É assustador. Tipo... Tinha coisa que eu via dos Simpsons que eu falava, não, gente, isso aqui foi montado agora. Impossível. Entendeu? O negócio tem 15 anos, 20 anos. É que depois de um tempo perdeu a graça, eu parei de ver. Mas, cara, os do começo, né? Passava depois do Fantástico ainda, cara. Meu, que época. E depois comecei a ver na Fox. Eu não perdi um capítulo, cara. Nossa, eu lembro quando passava, eu assistia as pessoas na Fox também. Era muito legal, cara. E era um desenho que tudo que acontecia eu colocava na vida real. Então chegava a professora, pessoal, vou contar uma história aqui. Eu já começava a rir porque eu assimilava com um capítulo do desenho. E era bizarro, cara. Sim. Como eu era conectado num negócio e você estava falando isso, né? E fica a pergunta, né? Como que eles sabiam? Como? Como? Mas é muita coincidência, entre aspas, que são ali expostas, né? 10, 15 anos atrás e que aos poucos vieram a acontecer. Mas muita coisa. Trump, né? A eleição do Trump, a pandemia,
É muita coisa. Mas a pandemia uma hora ia acontecer também. Não, pô. Pô, mas do jeito que eles relatam... Foi muito, né? Foi muito... Então, assim, tem mais... Tem um artigo que são mais de 10 coincidências. Mas dizem que o Simpsons, ele é montado não só por um roteirista. Tem professor, tem cientista, eles sentam para uma mesa e começam a falar um monte de besteira e vão anotando as ideias legais e depois eles montam um puto num capítulo muito. Nossa. Era assim no começo, não sei como é que tá hoje. Eu nem sei se hoje em dia tem capítulo novo. Não. Mas isso aí é legal. Não, como é que você faz uma construção? Tanto que tinha uma época dos Simpsons, a melhor época era a história, começava com uma história no começo, bem assim, que já tinha um desfecho, um final, só que essa história abriu uma mega história. Então o Milhouse foi até tal lugar e quebrou o pé. Aí, não sei o que, aí ele comprou uma peça de ferro de um cara que vendia essa peça de ferro, e aí começava a história. Tipo, é bem legal a forma de construção dele. Olha! Né? Hoje em dia eu não sei como é que tá. Não faço ideia. Se existe mais, né? Se eles estão produzindo. Desses desenhos aí, inclusive, era uma coisa que eu adorava ver, esses desenhos American Dad, todos os que passavam. Eram bem... Eu só acompanhei Simpsons mesmo. Daí isso foi só Simpsons. E com relação ao seu trabalho como influenciadora digital, essa questão da autenticidade, como é que você enxerga isso? Que você se coloca de uma forma muito autêntica. Então... assim, você transmite muito a sua realidade, o seu dia a dia. Como é que, na sua opinião, isso é benéfico ou não? Como uma criadora de conteúdo imersa nessa creator economy que o pessoal fala tanto de... Cara, eu acho que ser autêntica nada mais é do que fazer algo que você consiga sustentar a longo prazo. Porque, assim, nada dentro da internet... Isso que fica claro pra todo mundo. Nada dentro da internet é sem estratégia. O influenciador que grava vídeo de rotina e tudo, ele tem uma estratégia por trás. Só que estratégia não significa falta de autenticidade. Significa entender onde ele quer chegar e trabalhar a favor disso. Pra mim, a autenticidade... Como é que você pensa? Eu vou montar uma estratégia. Como é que você chegou um dia e mapeou onde você mandei mensagem pra minha assessora, desesperada, e aí a gente fez uma reunião. Foi isso. Eu sou péssima pra elaborar estratégia. Eu tenho muitas ideias legais, eu tenho muitos objetivos, mas eu tenho muita dificuldade em organizar. Porque eu não sei, parece que eu vou pensando muito rápido, vou fazer isso, vou fazer aquilo, parece que eu perco o timing, sabe? Entendi. Tipo assim, Tainá, em uma semana você não vai construir isso. Vamos dar né? Aí um dia eu mandei mensagem pra Jaqueline, inclusive, maravilhosa. Minha assessora, foi ela que me recrutou pra agência, tenho um carinho muito grande por ela. E eu falei, olha, eu quero fazer tal, eu quero chegar aqui. Preciso de uma reunião, preciso de ajuda, pelo amor de Deus, que eu não sei pra onde eu vou. E aí nós fizemos uma reunião e ela montou toda uma estratégia de acordo com o que eu queria fazer. E aí, que legal isso, cara. Super certo. Se eu não tivesse agência, eu teria que fazer isso sozinha. Só que aí eu teria que estudar comportamento, um monte de outras coisas relacionadas a negócio. Então, a agência facilitou isso pra mim. A fazer o planejamento. A fazer todo o planejamento. Das ações. Exato. Só que a questão da autenticidade entra em conseguir manter aquilo que você tá falando. E eu digo isso como uma pessoa que no começo eu tentei assumir um papel que não era meu. Entende? Então eu entendia muito essa questão. Eu via a estratégia como um conteúdo de entretenimento. Então eu preciso vestir uma camisa, atuar. Sim, né? Não sim. que seja uma mentira, mas assim. Não que seja um personagem, exato, mas pelo menos um contexto ali. Isso. E eu percebi que eu não conseguia manter. Faltava verdade, principalmente sobre o que eu falo, que é desenvolvimento pessoal, autocuidado, saúde emocional. Como que eu vou falar de saúde emocional se eu tô o tempo todo bem, sendo produtiva? Isso não é real. Então, eu entrei em contradição comigo mesma. Aí, gente, eu entrei numa... Nossa, eu sou uma fraude. Uma crise existencial. Aí depois voltou tudo. E aí eu falei, não, agora é autenticidade pura. Então, é o jeito que eu lido com a minha rotina mesmo, o jeito que a minha rotina acontece, o jeito que eu falo. Eu tinha muito esse complexo de...
Tá, eu tenho 26 anos, mas eu não aparento ter 26 anos. O que as pessoas esperam do comportamento de uma mulher de 26 anos que fala de desenvolvimento pessoal? Ah, ela tem que ser mais séria, ela tem que ser mais culta, ela não pode fazer isso. Eu odeio as caixinhas. Ah, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e aí eu não posso postar, sei lá, uma trending nunca, mesmo que eu ache engraçado, mesmo que eu goste, mesmo que... Tudo bem que entra a estratégia a partir disso. A gente Só que fala muito como sobre que essa eu questão posso... de trend que você deve seguir, que você não deve Como seguir. que eu posso trazer isso? Isso vai ser benéfico pra mim ou não? Qual é a melhor forma? Entende? Mas trazer a minha autenticidade, né? Quem eu sou. Porque eu acho que é isso que conecta. Mas isso vem também de acordo com o meu objetivo. Eu não quero ser só um produto. Eu quero que as pessoas se conectem e consumam os meus produtos porque se conectam com a pessoa que eu sou. Entende? Então, quem que se identifica com a minha forma de ver o mundo, de viver, de lidar com as situações e que o que eu falo faz o mínimo sentido, maravilha. Agora, quem não, aí não, entendeu? Ah, você prefere um profissional mais sério, você prefere... Maravilha. Meu conteúdo não é pra você e tá tudo certo. Entendeu? Perfeito. Então, eu tento manter isso. Mas eu acho que vem muito mais da parte de comunicação e o estilo de vida, né? A forma com que você pensa. E eu percebo que, eu não sei, no mercado, assim, com relação a produtos, marcas, mas com influenciador eu já vi isso derrubar muitos. Muitos. Eu vi muitas pessoas que tentaram e caíram. E isso vira polêmica, fica chato, sabe? Tipo, Só perdeu a essência. Não sustentou o personagem, o pessoal fala. Né? Você não sustentou o personagem. Aquilo não é real, entendeu? Então, até um exemplo que teve de uma influenciadora que foi traída, perdoou e perdeu muitos seguidores, porque o pessoal falou, mas você fala sobre isso, você não podia ter perdoado. Vou deixar de seguir e tal. Sim. E eu acho isso um absurdo, porque, enfim. Aí entra em outros pontos, que as pessoas idealizam o influenciador, e às vezes a autenticidade, ela não é... Quando tem, ela não é bem vista, e quando não tem, ela é clamada. As pessoas pedem por, né? Chega a ser meio absurdo, né? Tipo, teve uma vez que eu vi o Primo Rico falando por que ele comprou uma casa. Não, porque meu canal, eu sempre falei pra você não comprar casa, pra você investir, mas eu estou um devido passo da minha carreira. Ele teve que justificar porque ele teve que justificar a contradição dele. Porque todo o conteúdo dele, como uma pessoa que um investidor, como uma pessoa que se posiciona como um investidor, mas na verdade ele conseguiu monetizar vendendo cursos, não foi investindo investimento. Não. Depois ele conseguiu monetizar, investir, criou até uma corretora, né, que enfim, gerencia recursos, né, tá muito bem. Mas o discurso dele é: você não deve comprar imóvel nunca. O pior investimento que tem é você comprar imóvel. Você tem que aplicar esse dinheiro, porque com o rendimento desse dinheiro você compra, você paga o aluguel e continua criando. Mas assim, todas as pessoas que eu conheço que estão num nível até um pouco além do dele ou no dele, todas essas pessoas têm imóvel próprio. Elas podem não diversificar em imóveis, né? Sim. Mas e outra coisa, a maioria dos milionários mundo afora ficaram milionários comprando e vendendo imóveis. Sim. E mantendo também. Então, assim, aí você já entra num campo de contradição muito grande. Que, assim, pro cara parar para criar um conteúdo justificando, eu já acho que errou e admite. Eu acho legal. Eu acho assim que ele falou, pessoal, eu sempre falei isso, mas agora eu preciso explicar porque eu tô aqui imobilizando esse meu ativo financeiro. Então, eu acho que é aí que entra a estratégia. Sabe? A diferença que faz você ter uma boa estratégia de conteúdo para controlar. Gente, todo mundo que tá produzindo conteúdo uma hora ou outra vai dar um deslize grande desse. Em qualquer ponto. Pode ser que não seja igual, pode ser que não seja, meu Deus, então, que gere um impacto tão grande. Mas em algum momento nós vamos nos contradizer. E porque as fases da vida... Inclusive, né? agora, assim, ele foi muito além. Ele comprou a casa que o Neymar morava e o vlog, né, de reforma da casa dele
acho que é uma das coisas que tem mais engajado, tanto a conta dele quanto a da esposa dele. Então, assim, o cara, ele foi de 8 para 800 mil, 800 milhões. Tirou o melhor que pôde daí, né? E eu acho que essa é uma estratégia inteligente. Aqui, lógico que a gente não tá julgando caráter, né? Não. Mas foi uma baita estratégia. Foi uma estratégia surreal. Eu acho que essa é uma boa estratégia. Não, a forma que ele conduziu de falar, não, se justificar para alguém saber, olha, eu sempre falei isso. Mas criar uma linha de raciocínio que faça sentido a partir daí e construir algo a partir disso. Mas eu acho que, de certa forma, também perde um pouco só. Esse que é o ponto. Quando você, que nem eu falei, se eu pudesse ter um perfil pessoal fechado, eu teria. Meu perfil seria fechado, tá? Não que eu quero ser influenciador, nem é meu foco. Meu foco é passar conteúdo ali, sabe? Bom, e nem tempo eu tô tendo pra fazer isso atualmente. Então, mas tá tudo certo. Agora, quando você abre o seu perfil e você tem a sua vida pública, pô, que saco, né, cara? Você tem que se justificar por uma coisa que você tava falando e não sei o que e tal, e vai, o que vão achar. É tão bom viver no FODAS. Tipo, meu... Mas o que ela falou é justamente isso. É você ter uma consistência do que você fala, do que você faz, do que como você conduz. Mas em algum momento você vai ter que sair um pouco daquilo e falar, e agora? Você pode mudar, as pessoas mudam, cara. O Raul Seixas mesmo botava um vídeo lá com o Marcelo Nova. Você quer ver Black Sabbath aqui nessa TV? Vê Black Sabbath, que eu vou ver Deep Purple na mesma TV dele. Ele botava naquela tela que é um monte de chuvisco. Tipo, assiste na tua imaginação. E tipo... Tem a música dele, eu prefiro ser a metamorfose ambulante. Sim. Às vezes, cara, você pode mudar a opinião e não é um... E tudo bem. E tudo bem. E ninguém tá errado. Mas eu acho que a consistência Isso, A também. opinião muda, mas a essência... A essência, quem você é, os seus valores, é outra coisa. Não, isso é muito real. E dentro do universo digital, como influenciadores, pesa muito. Muito, muito. Eu tenho certeza que a partir do momento que eu lançar o primeiro curso, né? Ou relançar, que eu já tive um curso. Hoje em dia a gente não vende mais, a parceria acabou. Mas eu tenho vontade e vou lançar um novo curso. E eu tenho certeza que quando eu lançar esse curso, eu vou precisar falar por que a abordagem mudou. Né? Porque saiu da lei da atração, que era o foco, nunca foi essa coisa mística, mas o foco era esse, para uma coisa muito mais tangível, muito mais prática. Do meu ponto de vista, muito mais profissional, né? Muito mais aplicável na vida das pessoas, ao invés de acredita que a sua energia vai mudar e afirmação positiva o tempo todo, full time, não é só isso que muda um ser humano. Não. Falar nisso. Já deu. Tava indo bem, tava legal o papo. Tava legal. Mas chegou a nossa hora. Se tivesse uma breja com um vinho, acho que eu ficava umas 6 horas falando sobre. Mas, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, foi muito legal. Foi um prazer ter você aqui e trazendo esses insights, esses temas que são tão relevantes hoje em dia. E a gente aproveita esse momento para saber onde é que a gente encontra. Fala um pouco de você. No meu Instagram. Negócio de curso, fala aí. Gente, Instagram, Tainá Amorim, fácil. O spoiler Tainá Amorim. Mas para quem quer mergulhar nesse mundo do desenvolvimento, do autocuidado, de uma forma autêntica e real. Não espere perfeccionismo, não espere conto de fadas, não espere... acordar às 5 horas da manhã e dormir às 8, sendo mãe, trabalhando, estudando, insustentável. Mas espere sim, muita realidade, reflexões profundas, uma pessoa que está em constante movimento e que acredita que a vida é um eterno aprendizado, independente da idade que você tenha. Legal. E do nosso lado... foi pessoal, um prazer mais um episódio que você sai daqui... melhor do que quando você entrou. Isso é fato, todo episódio que... Meu pai tem visto todos os episódios, ele fala, cara, é impressionante como eu tô acostumado a ver vocês e entendo que é uma aula. A pessoa que vai lá do outro lado, você sempre extrai alguma coisa assim muito legal, né? Obrigado, Paulo. Independente do tema, né? A gente consegue aí, de certa forma,
trazer para vocês conteúdo de relevância e aplicabilidade no dia a dia. E pessoas incríveis que você pode passar a seguir e conhecer mais sobre. Que não custa nada dar um like, uma curtida. Vai no perfil dela, dá uma ajuda lá, porque, pô, ela veio aqui, você viu o que ela falou pra gente. Só esse insight de você anotar o que você sentiu, pô, o que você não pega com isso? Eu vou começar. Gasto energético mínimo. Contribuição gigantesca. A gente vai tá casando, é estranho isso aí. Pode fazer um corte dessa parte? Ficou muito bom. Tá? Vamos fazer então, fechou. Pô, muito bom. Anotado aí. Fechou. Pessoal, segue lá, curte e compartilha o canal da Tomorrow também, beleza? Valeu todo pessoal. mundo, Vamos até o próximo. Até a próxima. Convidados legais nos próximos, fique por dentro aí, valeu. Valeu.